Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Judas Iscariotes é chamado para se dirigir à casa de Caifás. Não vejo Jesus, nem Pedro, nem Judas de Alfeu, nem Tomé, mas vejo os outros 9 caminhando em direção ao subúrbio de Ofel. As pessoas nas ruas não se parecem em nada com as grandes multidões nas festas da Páscoa, Pentecostes e dos tabernáculos. São em sua maioria pessoas da cidade. Parece que a festa das luzes não era importante e os hebreus não eram obrigados a estar presentes em Jerusalém. Somente aqueles que por acaso estavam na cidade, ou aqueles das aldeias próximas de Jerusalém, vinham à cidade e subiam ao templo. Os outros, tanto por causa da época quanto pela peculiaridade da festa, permaneceram em suas cidades. Mas há muitos discípulos em Jerusalém, aqueles que por amor ao Senhor deixaram casa e parentes, negócios e trabalho, e se uniram aos apóstolos. Mas não vejo Isaque, nem Abel, nem Filipe, nem Nicolau, que foram levar Sabeia para a era. Eles conversam entre si amigavelmente, contando e ouvindo todos os acontecimentos ocorridos enquanto estavam separados. Creio que já viram o Mestre, provavelmente no templo, porque não se surpreendem com a sua ausência. Caminham lentamente, parando de vez em quando, como se esperassem alguém, olhando para frente e para trás, para as ruas que descem de Sião em direção a esta, que leva aos portões do sul da cidade. O Iscariotes, que está quase na retaguarda e fala a um pequeno grupo de discípulos cheios de boa vontade, mas carente de conhecimento, é chamado 2 vezes pelo nome por alguns judeus, que seguem o grupo sem se misturar a ele. Não sei com que intenções ou com que propósito. E 2 vezes o Iscariotes dá de ombros sem sequer se virar. Mas na terceira vez é forçado a fazê-lo, porque um dos judeus se afasta do grupo, abre caminho a cotoveladas entre os discípulos, agarra Judas pela manga e o obriga a parar, dizendo: "Afaste-se um instante, precisamos falar com você." "Não tenho tempo e não posso", responde os Iscariotes resolutamente. "Pode ir, nós o esperaremos, de qualquer forma não podemos sair da cidade até que Tomé chegue", diz André, que é o mais próximo dele. "Está bem, vamos em frente, eu já vou", diz Judas, que não parece disposto a fazer o que precisa fazer. Quando fica sozinho, pergunta ao importuno: "E então, o que você quer? O que vocês todos querem? Ainda não acabaram de me incomodar?" "Oh, que atitude arrogante você está adotando! Mas quando mandamos chamá-lo para lhe dar dinheiro, você não pensou que estávamos incomodando. Você é orgulhoso, homem, mas há alguém que pode torná-lo humilde. Lembre-se disso." "Eu sou um homem livre e..." "Não, você não é livre. É livre aquele a quem não podemos escravizar de forma alguma. E você sabe o nome dele. Você é escravo de tudo e de todos, e antes de tudo, do seu orgulho. Em suma, lembre-se de que se não for à casa de Caifás antes da hora sexta, haverá problemas para você." Uma ameaça real de problemas. "Está bem, eu irei, mas é melhor me deixar em paz se quiser."
O que, seu vigarista, o imprestável? Judas se liberta, empurrando o homem que o segurava e sai correndo, dizendo: Eu lhe avisarei quando chegar. Ele se junta ao seu grupo, está pensativo e um tanto sombrio. André lhe pergunta gentilmente: Más notícias? Não é? Talvez sua mãe? Judas, que a princípio o olhara de soslaio, pronto para dar uma resposta ríspida, torna-se mais humano e diz: Sim, não muito bem, sabe? A estação, agora. Acabei de me lembrar de uma ordem do mestre. Se aquele homem não tivesse me impedido, eu teria esquecido. Mas ele mencionou o lugar onde mora e aquele nome me lembrou da tarefa que me foi confiada. Agora, quando eu for lá, também chamarei aquele homem e terei mais detalhes. André, tão simples e honesto como é, está longe de suspeitar que seu companheiro esteja mentindo, e diz gentilmente: Bem, vá imediatamente, vou contar aos outros, vai, livre-se da sua preocupação. Não, preciso esperar por Tomé, por causa do dinheiro, um momento mais cedo ou mais tarde. Os outros que haviam parado de esperá-los, olham para eles se aproximando. Judas recebeu notícias tristes, diz André, pensativo. Sim, apenas vagamente, mas terei mais informações quando for fazer o que tenho que fazer. O quê? Pergunta Bartolomeu. Lá vem Tomé, diz simultaneamente João, e Judas aproveita para não responder. Fiz-vos esperar muito tempo? O fato é que eu queria fazer o trabalho bem feito, e fiz. Olha que bolsa linda, muito boa para os pobres, o mestre ficará satisfeito. Precisávamos dela, não tínhamos um tostão para os mendigos, diz Tiago de Alfeu. Dá-me, diz o Iscariotes, estendendo a mão na direção da pesada bolsa que Tomé está jogando nas mãos. Na verdade, Jesus me confiou a tarefa da venda e eu devo entregar o dinheiro a ele. Você vai dizer a ele quanto recebeu, agora me dê, porque estou com pressa de ir embora. Não, eu não vou te dar. Quando estávamos passando pela praça de Sisto, Jesus me disse: Então você me dará o dinheiro, e é isso que eu vou fazer. Do que você tem medo? De que eu fique com parte dele ou de que eu te prive do mérito da venda? Eu também vendi em Jericó, e muito bem, durante anos fui responsável pelo dinheiro. É meu direito. Escute, se você quer brigar por causa disso, fique com ele. Eu cumpri minha tarefa e não estou interessado no resto. Aqui está, fique com ele. Há muitas coisas muito melhores do que isso. E Tomé entrega a bolsa a Judas. Realmente, se o mestre disse, diz Filipe. Não nos deixemos discutir, é melhor irmos, agora que estamos todos juntos. O mestre nos disse para estarmos em Betânia antes da hora sexta. Mal chegaremos a tempo, diz Tiago de Zebedeu. Então, vou deixá-los, vão, porque eu vou e volto logo. Não, ele disse muito claramente, fiquem todos juntos, diz Mateus. Vocês devem ficar todos juntos, mas eu preciso ir, principalmente agora que ouvi falar da minha mãe. Suas palavras também poderiam ser interpretadas assim, se ele recebeu instruções que desconhecemos, diz João, conciliador. Os outros, com exceção de André e Tomé, não estão muito inclinados a deixá-lo ir. Finalmente dizem: Bem, vá, mas seja rápido e prudente. E Judas foge por uma rua estreita em direção ao Monte Sião, enquanto os outros partem novamente. No entanto, não é justo, não fizemos a coisa certa. O mestre havia dito: estejam sempre juntos e sejam bons. Nós o desobedecemos. Estou chateado, diz Simão Zelote depois de algum tempo. Eu também pensei isso, responde Mateus. Os apóstolos estão todos em grupo, pois precisam discutir seus assuntos. Notei que os discípulos sempre se afastam respeitosamente cada vez que os apóstolos se reúnem para discutir algo. Bartolomeu diz: Façamos isso, vamos despedir agora aqueles que nos seguem sem esperar que estejam na estrada de Betânia. Então, nos dividiremos em 2 grupos e esperaremos por Judas. Um grupo na estrada de baixo, o outro na de cima. Os que andam mais rápido na estrada de baixo, os outros na de cima.
Se o mestre nos preceder, ele nos verá chegar juntos, porque um grupo esperará o outro fora de Betânia. Todos concordam, despedem os discípulos, então seguem juntos até o local onde se pode desviar para o Getsêmani, tomando a estrada de cima no Monte das Oliveiras, ou seguir ao longo do Cedron, tomando a estrada de baixo que também vai para Betânia e Jericó. Enquanto isso, Judas corre como se estivesse sendo perseguido. Ele continua por algum tempo subindo a rua estreita que o leva ao topo de Sião, a oeste, e então entra em uma rua mais estreita, quase uma viela, que em vez de subir, desce para o sul. Ele está desconfiado, ele corre e volta e meia se vira como se estivesse assustado. Está claramente desconfiado de estar sendo seguido. A rua estreita, serpenteando entre as esquinas de casas construídas sem qualquer planejamento urbano, termina em campo aberto. Além do vale, fora dos muros, há uma colina. É uma colina baixa, coberta de oliveiras. Além do árido e pedregoso vale de Rinom, Judas continua correndo rápido, passando entre as sebes que margeiam as pequenas hortas das últimas casas perto dos muros, as pobres casas dos pobres de Jerusalém, e não sai pelo portão de Sião, embora esteja perto dele, para deixar a cidade, mas corre em direção a outro portão, que fica mais a oeste. Ele está fora da cidade, corre como um potro para ser rápido, passa como vento perto de um aqueduto e depois perto das cavernas sombrias dos leprosos de Rinom, mas faz ouvir dos moucos as suas lamentações. É óbvio que procura lugares evitados por outras pessoas. Ele segue direto para a colina coberta de oliveiras, a colina solitária ao sul da cidade. Suspira aliviado ao pé da colina e diminui o passo, arruma o chapéu, o cinto e abaixa a túnica que havia subido. E protegendo os olhos do sol, olha para o leste em direção à estrada mais baixa para Betânia e Jericó, mas não vê nada que o possa perturbar. Ao contrário, uma encosta da colina serve de cortina entre ele e aquela estrada. Sorri, começa a subir a colina lentamente, para respirar depois de tanto ofegar. E fica pensativo, o quanto mais pensa, mais sombrio se torna. Certamente está falando consigo mesmo, mas em silêncio. Em certo momento para, tira a bolsa do peito, observa-a atentamente e então a coloca de volta no peito depois de dividir seu conteúdo, parte do qual coloca em sua própria bolsa, provavelmente para garantir que o que escondeu no peito não pareça muito volumoso. Entre as oliveiras há uma casa, uma bela casa, a mais bela da colina, porque as outras casinhas espalhadas pelas encostas não sei se fazem parte da propriedade ou se pertencem a outras pessoas. São realmente modestas. Ele chega lá por uma espécie de alameda coberta de areia, entre as oliveiras plantadas ordenadamente. Bate a porta, faz-se conhecer, entra, passa resolutamente pelo salão para um pátio quadrado, em cujos lados há muitas portas, empurra uma delas, entra numa grande sala onde há muitas pessoas, entre as quais reconheço o rosto astuto e ao mesmo tempo ressentido de Caifás, o rosto ultrafarisaico de Reucai, o rosto de pedra de Félix, o membro do Sinédrio, juntamente com o rosto de víbora de Simão. Mais ao fundo está Doras, filho de Doras, cujas feições se assemelham cada vez mais às do pai, e com ele estão Cornélio e Ptolmai. E lá estão os escribas Sadoque e Ananias, velhos e enrugados pela idade, mas jovens na malícia, e Calai-Sebona, o velho, e Natanael ben Faba, e então um Madoro, um Simão, um José, um Joaquim, que não conheço. Caifás menciona os nomes, eu os escrevo. Ele termina dizendo: reunidos aqui para vos julgar. O rosto de Judas é estranho, demonstra medo, raiva e violência ao mesmo tempo, mas ele permanece em silêncio, não demonstra sua arrogância. Os outros o cercam, zombando dele, cada um à sua maneira. E então, o que fizeste com o nosso dinheiro? O que nos vais dizer?
Sábio, que tudo fazes rápido e bem? Onde está o fruto do teu trabalho? És um mentiroso, um charlatão, um imprestável. Onde está a mulher? Também não a tens? E assim, em vez de nos servires, estás a servi-lo, hein? É assim que nos ajudas? É um ataque furioso de pessoas gritando e berrando ameaçadoramente, mas muitas das suas palavras me escapam. Judas deixa-os uivar. Quando estão cansados e sem fôlego, ele começa a falar. Fiz o que pude. É minha culpa se ele é um homem a quem ninguém pode induzir a cometer pecado? Dissestes que querias testar a sua virtude. Dei-vos a prova de que ele não peca. Portanto, servi-vos em relação ao que desejastes. Todos vós conseguistes colocá-lo numa situação em que ele possa ser processado? Não, não conseguistes. De cada tentativa vossa de o fazer parecer um pecador, de o atrair para uma armadilha, ele saiu maior do que antes. Portanto, se não obtiveste sucesso com o vosso ódio, como é que eu conseguiria, quando não o odeio, e estou apenas decepcionado por seguir um pobre homem inocente que é demasiado santo para ser rei, um rei capaz de esmagar os seus inimigos? Que mal me fez ele para que o prejudicasse? Digo-o porque penso que o odeias a ponto de desejar a sua morte. Não consigo mais acreditar que você só quer convencer as pessoas de que ele é louco e convencer a nós, a mim, para o nosso próprio bem e a ele também por pena dele. Você é generoso demais comigo e furioso demais, vendo que ele está acima do mal, para que eu acredite em você. Você me perguntou o que eu fiz com seu dinheiro. Eu o usei como você sabe. Tive que gastá-lo extravagantemente para convencer a mulher. E não tive sucesso com a primeira e... Cale-se, isso não é verdade. Ela estava louca por ele e certamente veio imediatamente. De qualquer forma, você garantiu isso, porque nos disse que ela havia admitido. Você é um ladrão. Eu me pergunto, com que propósito você usou o dinheiro? Para arruinar a minha alma, assassinos de almas. Para fazer de mim um homem enganador de mim mesmo. Alguém que não tem mais paz e sente que é suspeitado por seus companheiros e por ele. Pois é melhor você saber que ele me descobriu. Oh, eu gostaria que ele tivesse me rejeitado, mas ele não me rejeita. Não, ele não me expulsa. Ele me defende, ele me protege, ele me ama. Seu dinheiro, porque eu aceitei o primeiro centavo. Porque você é um miserável, você aproveitou nosso dinheiro e agora está chorando porque se divertiu com ele, mentiroso. Enquanto isso, não concluímos nada e as multidões ao redor dele estão crescendo em número e cada vez mais encantadas. Nossa ruína está se aproximando, por sua culpa. Minha culpa? Por que então você não ousou prendê-lo e acusá-lo de querer ser feito rei? Você também me disse que queria tentá-lo, apesar de eu ter dito que era inútil, pois ele não anseia por poder. Se você é tão esperto, por que não o induziu a cometer um pecado contra sua missão? Porque ele escapou de nossas mãos. Ele é um demônio e desaparece como fumaça quando quer. Ele é como uma cobra. Ele te encanta e não há nada que você possa fazer se ele olhar para você. Se ele olhar para seus inimigos, para você, porque eu vejo que se ele olhar para aqueles que não odeiam com todas as suas forças como você, então seus olhos os fazem se mover e agir. Oh, seus olhos, porque ele me olha assim e me faz bem, já que eu sou um monstro sozinho, e você me faz 10 vezes mais monstruoso? Quantas palavras! Você nos garantiu que nos ajudaria pelo bem-estar de Israel. Você não entende, seu miserável, que este homem é a nossa ruína? Nossa, de quem? De toda a população, os romanos. Não, ele é apenas a sua ruína. Você tem medo da sua própria ruína. Você sabe que Roma não será implacável conosco por causa dele. Você sabe disso, assim como eu e o povo. Mas vocês estão tremendo porque sabem. Vocês temem que ele os expulse do templo, do reino de Israel. E ele faria a coisa certa. Ele faria uma boa ação, limpando a soareira de vocês, hienas imundas, áspides imundas. Ele está furioso. Eles o agarram, o sacodem, como agora eles próprios estão furiosos, quase o derrubam. Caifás grita em seu rosto.
Está bem, é assim. E se é assim, temos o direito de defender o que nos pertence. E como poucos meios já não são suficientes para convencê-lo a ir embora e não interferir conosco, resolveremos o assunto nós mesmos, deixando você de fora, seu servo covarde e tagarela. E depois dele lidaremos com você também. Não duvide. E Helcai mantém Caifás quieto, e com sua calma gélida de uma cobra venenosa ele diz: Não, não é assim. Você está exagerando, Caifás. Judas fez o que pôde. Não o ameace. Afinal, ele não tem os mesmos interesses que nós. E você diz, grita Simão, paz, paz. Você sempre diz que eu sou severo, mas hoje eu sou o único bom. Devemos compreender e ter pena de Judas. Ele nos ajuda da melhor maneira possível. Ele é nosso bom amigo, mas, claro, também é amigo do mestre. Seu coração está angustiado. Ele gostaria de salvar o mestre, a si mesmo e a Israel. Como ele pode conciliar coisas tão opostas? Deixe-o falar. O tumulto se acalma. Judas finalmente consegue falar e diz: Helcai tem razão, O que vocês querem de mim? Ainda não sei exatamente o que vocês querem. Fiz o que pude, não posso fazer mais do que isso. Ele é muito maior do que eu. Ele lê meu coração e nunca me trata como mereço. Sou um pecador e ele sabe disso e me absolve. Se eu não fosse tão covarde, eu me mataria para que fosse impossível machucá-lo. Judas senta-se, arrasado pela situação, com o rosto entre as mãos, os olhos arregalados, fitando o vazio. Ele está claramente sofrendo na luta entre seus instintos opostos. Bobagem! O que você espera que ele saiba? Você está se comportando assim porque se arrepende de ter se exposto, exclama Cornélio. E mesmo que fosse assim, quem me dera que fosse assim, se eu estivesse realmente arrependido e capaz de permanecer em tal arrependimento. Veja só, você o ouviu? Nosso pobre dinheiro, diz Ananias gemendo. Estamos lidando com alguém que não sabe o que quer. Escolhemos alguém pior que um cabeça dura, exclama Félix, agravando a situação. Um cabeça dura? Um fantoche, diria eu. O Galileu o puxa com uma corda e ele vai até o Galileu. Nós o puxamos e ele vem até nós, grita Sadoc. Bem, se vocês são tão mais espertos do que eu, continuem sozinhos. A partir de hoje, não me interessarei mais pelo assunto. Não esperem mais avisos ou palavras minhas. De qualquer forma, eu não poderia lhes dar nenhum, pois ele suspeita e me observa. Você não disse que ele o absolve? Sim, ele absolve, porque ele sabe de tudo. Judas aperta as mãos contra o rosto. Vai-te, pois, mulher vestida de homem, miserável desfigurado, vai-te embora, continuaremos sozinhos, e certifica-te de não falar com ele sobre isto, ou terás de pagar por isso. Gostaria de nunca ter vindo, mas lembra-te do que já te disse. Ele encontrou teu pai, Simão, e teu cunhado, Helcai. Não creio que Daniel tenha falado. Eu estava presente e nunca os vi falar de lado. Mas teu pai, ele não falou. Assim me disseram meus condiscípulos. Ele nem sequer mencionou o teu nome. Disse apenas que o seu filho o tinha expulsado, porque amava o mestre, e não aprovava o teu comportamento. Mas disse que nos encontrássemos, que eu fosse à tua casa, e que ele também conte o resto. Tecoá não é o fim do mundo. Não diga que eu o entreguei, quando já somos muitos para sermos informados de suas intenções. Meu pai nunca mais falará, ele morreu, disse Simão lentamente. Ele está morto? Você o matou? Que horror! Porque eu lhe disse onde ele estava. Eu não matei ninguém, eu não saí de Jerusalém. Há muitas maneiras de morrer. Você se surpreende que um velho que anda por aí cobrando dinheiro, seja morto? De qualquer forma, a culpa é dele. Se ele tivesse vivido em silêncio, se não tivesse olhos para ver, ouvidos para ouvir e língua para censurar, ainda seria honrado e servido na casa de seu filho, diz Simão com uma lentidão exasperante. Em suma, você mandou alguém matá-lo? Parricídio. Você está louco. O velho foi atingido, caiu, machucou a cabeça e morreu. Um acidente, um simples acidente.
Foi azar dele ter que cobrar o pedágio de um patife. Eu te conheço, Simão, e não posso acreditar. Você é um assassino. Judas fica consternado. Simão ri na cara dele, dizendo: E você está delirando. Você vê um crime onde só há um acidente. Eu fui informado apenas anteontem e fiz o necessário para me vingar e honrar. Mas se pude honrar o cadáver, não consegui prender o assassino. Certamente um salteador de estrada que desceu das montanhas de Adumim para vender nos mercados o que havia roubado. Quem poderá pegá-lo? Não acredito. Vão embora, soltem-me. Vocês são piores que chacais. Estou fora daqui. E ele pega seu manto que havia caído no chão e se prepara para sair. Mas Ananias o agarra com sua mão voraz, dizendo: E a mulher? Onde está a mulher? O que ela disse? O que ela fez? Você sabe? Não sei de nada, soltem-me. Você está mentindo, você é um mentiroso, grita Ananias. Eu não sei, juro. Ela veio, isso é certo, mas ninguém a viu. Eu não, porque tive que sair imediatamente com o rabino. Meus companheiros também não a viram. Interroguei-os cuidadosamente. Vi as joias quebradas que Elisa trouxe para a cozinha. E não sei de mais nada. Juro pelo altar e pelo tabernáculo. E quem pode acreditar em você? Você é um covarde. Assim como trai seu mestre, pode nos trair também. Mas tenha cuidado. Eu não estou traindo, juro pelo templo de Deus. Você é um perjurador. Você está servindo a ele, não a nós. Não, juro pelo nome de Deus. Diga se ousa confirmar seu juramento. Juro por Jeová. E ele empalidece ao pronunciar o nome de Deus dessa maneira. Ele treme, gagueja, não consegue dizê-lo como costuma ser pronunciado. Parece que ele diz um J, um H e um V, tudo arrastado, e com uma aspiração no final, algo como Jogvé. Em suma, sua maneira de pronunciar é muito estranha. Um silêncio quase assustador reina na sala. Eles até se afastaram de Judas. Então Doras e outros dizem: Repita o mesmo juramento para confirmar que você servirá somente a nós. Não, que sejam amaldiçoados. Eu não. Juro que não o traí e que não o denunciarei ao mestre. E isso já é um pecado, mas não vou ter meu futuro vinculado a vocês, porque amanhã, com base no meu juramento, vocês poderiam me obrigar a fazer qualquer coisa, até mesmo a cometer um crime. Não, denuncie-me como ímpio ao sinédrio, denuncie-me como assassino aos romanos. Eu não me defenderei, deixarei que me matem, e será uma coisa boa para mim, mas não vou mais xingar. E com violentos esforços se liberta dos que o seguram e foge gritando. Mas é melhor saberes que Roma vos observa, que Roma ama o mestre. Um estrondo poderoso da porta ecoando por toda a casa. É o sinal claro de que Judas saiu daquela cova de lobos. Eles se entreolham. A raiva e talvez o medo os empalidece mortalmente. E como não conseguem dar vazão à sua raiva e ao seu medo em ninguém, discutem entre si. Tentam atribuir uns aos outros a responsabilidade pelos passos dados e pelas consequências que podem ter de sofrer. Alguns repreendem por uma coisa, outros por outra, alguns sobre o passado, alguns sobre o futuro. Alguns gritam: Foste tu que quiseste seduzir Judas. Alguns dizem: Foi um erro maltratá-lo. Vocês se entregaram. Alguns sugerem: Vamos atrás dele com dinheiro, com desculpas. Oh, não, grita Helcai, o mais repreendido. Deixe comigo e você terá que dizer que sou sábio. Judas, quando não tiver mais dinheiro, ficará manso. Oh, manso como um cordeiro. E ri venenosamente. Ele não cederá hoje, amanhã, talvez por um mês, mas então ele é depravado demais para poder viver na pobreza que lhe é oferecida pelos rabinos. E virá até nós. Ha, ha! Deixe-me cuidar disso, eu sei. Sim, mas enquanto isso, você ouviu o que ele disse? Os romanos estão nos espionando. Os romanos o amam. E é verdade. Também esta manhã, ontem e anteontem, havia alguns esperando por ele no pátio dos gentios. As mulheres da Antônia estão sempre lá. Elas vêm de tão longe quanto Cesareia para ouvi-lo.
Caprichos de mulheres, eu não me preocuparia com isso. O homem é bonito, ele é um bom orador. Eles são loucos por demagogos e filósofos loquazes. Para eles, o Galileu é um deles, nada mais. E isso os ajuda a distrair a mente em seu tempo livre. É preciso paciência para ter sucesso. Paciência e astúcia, e coragem também. Mas vocês não têm nenhuma, e vocês querem fazer coisas, mas não querem se mostrar. Eu lhes disse o que faria, mas vocês não querem. Tenho medo das multidões, elas gostam muito dele. Amor aqui, amor ali, quem o tocaria? Se o expulsarmos, seremos expulsos nós mesmos. Devemos, diz Caifás, não devemos perder mais oportunidades. Quantas perdemos? Na primeira que tivermos, devemos pressionar aqueles que hesitam entre nós. E então haja também com os romanos. Fala-se facilmente, mas quando e onde tivemos a oportunidade de agir, ele não peca, ele não almeja o poder, ele não... Se não há um, devemos criá-lo. E agora vamos, enquanto isso, ficaremos de olho nele. O templo é nosso, Roma governa lá fora. Há multidões defendendo-o, mas dentro do templo a visão termina. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.